Olá, patriota! Hoje é dia 16 de agosto de 2022. Começa agora o Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Muito prazer, eu sou Leonardo Miller e a partir de agora estaremos juntos nesta primeira edição. E sempre às 8 da noite, a segunda edição é comandada por Cleiton Basso. Já confere aí se o sino de notificações está ativado para receber as nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário, participe do chat ao vivo. Seja membro patriota ou capitão desse canal. E é você que faz parte dessa comunidade verde e amarela. Muito obrigado pela sua audiência. Nós contamos também com o seu apoio para manter e ajudar o Foco do Brasil a crescer ainda mais. Para isso, é só acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. O principal trabalho do Foco do Brasil é a publicação de conteúdo jornalístico das ações do presidente da República, do governo federal, do nosso Brasil e do mundo. Sempre prezando com o compromisso com a verdade, produzindo conteúdo próprio e também publicações de conteúdos autorizados e colaborativos. O Foco do Brasil cresceu naturalmente por causa da sua audiência. Não recebe e nunca recebeu nenhum recurso financeiro de políticos, empresários ou quem quer que seja. Vamos agora às principais manchetes desta edição. Deltan Dallagnol revela voto no segundo turno em Bolsonaro. O ex-procurador da Operação Lava Jato disse que não irá devolver o PT e Lula à cena do crime. Petrobras anuncia nova redução na gasolina. A queda no preço será de 4,8% e já vale a partir desta terça-feira. Ciro Gomes ameaça revogar porte de armas se eleito. O candidato disse que só abrirá exceção aos moradores de áreas rurais e que pretende mudança no transporte para clubes de tiro. Sérgio Moro critica a decisão do TCU que condenou integrantes da Lava Jato. O candidato ao Senado pelo Paraná disse que a ação é perseguição política aos envolvidos. Bolsonaro conversa com apoiadores e critica atitudes da esquerda brasileira. O presidente relembrou a situação envolvendo o guerrilheiro Carlos Lamarca. O presidente Bolsonaro inicia sua campanha eleitoral oficial nesta terça-feira. O local escolhido foi Juiz de Fora, a cidade onde foi esfaqueado por Adélio Bispo em 2018, quando ainda era candidato à presidência. Ele chegou por volta das 11 horas no aeroporto da cidade. Temos o mesmo sentimento, o mesmo coração, a mesma bandeira. Somos uma grande nação. Pode ter certeza. Jurei dar a minha vida pela pátria enquanto militar, enquanto cidadão. Juro de novo, dar a vida pela nossa liberdade. Pode ter certeza, onde o povo estiver, eu estarei. Às 7 horas da noite, Bolsonaro deve marcar presença na solenidade de posse dos ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, nos cargos de presidente e vice-presidente do TSE, respectivamente. Em conversa com apoiadores no dia de ontem, o presidente Bolsonaro relembrou uma história de sua infância envolvendo o cerco ao guerrilheiro Carlos Lamarca, que desertou do exército e morreu nos anos 70. Bolsonaro contou uma história sobre a violência exercida pela esquerda naquele tempo, que resultou na morte de um jovem tenente de 23 anos de idade. Ele disse ainda que, assim como naquela época, a oposição continua com as mesmas atitudes. Veja a fala do presidente. Quando o Lamarca passou, eu estava na porta da escola, a 100 metros, onde o tiroteiro feriu seis a força pública do tempo. E uma mulher com tiro na coxa, e daí, no dia seguinte, ele conseguiu capturar o tenente Alberto Mendes Júnior e matou a paulada. E foi descoberto o corpo, foi encontrado 3 meses depois. Esse é o herói da esquerda. Meu Deus. Isso daí que a gente vinha. Matou a coronhada, porque, mas olha só, vale a pena escutar. A canalhada da esquerda continua a mesma coisa. Continua. Eles tinham um tribunal de honra. Eles só praticavam justiçamento por fuzilamento. Então eles avocaram o tribunal de honra, a canalhada, e resolveram matar a coronhada, porque se fuzilasse o tenente de 23 anos de idade, despertaria a parte da força de segurança, né, a localização. Então eles mataram a coronhada, um tenente de 23 anos de idade. Né? E quem matou foi o Lamarca, herói da esquerda brasileira.
que uma turma ainda quer votar nesse filho do capeta aí. Tira uma foto ali, mano. Tira uma foto. Se esse cara voltar, nunca mais vai sair. Escreve aí, tá? Em entrevista ao jornal Gazeta do Povo nesta semana, o ex-procurador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, revelou que votará em Bolsonaro no segundo turno das eleições. Além disso, ele também se disse um conservador nos valores e que, caso entre na política, será para defender os valores como família, contra o aborto e a favor das armas. Veja um trecho da entrevista em que ele fala sobre isso. Me identifico com valores, pautas conservadoras, Renan. Eu sou do interior do Paraná. Eu cresci manejando armas de fogo, dando tiros, e uma das pautas que o pessoal identifica com a pauta conservadora é a pauta de você ter direito de eu ter uma arma em casa. Quem vive no interior, Renan, não consegue entrar na cabeça, quem vive no interior, a visão de que você tem que proibir as pessoas de terem arma em casa. Porque se você está lá num sítio, e quem é no interior, normalmente a pessoa tem um sítio, tem uma casa em sítio, mora no sítio, você não tem como chamar a polícia se um bandido vier invadir a tua casa. Para você defender a tua família, não só contra o roubo, não só contra o furto, defender a tua família contra a violência, contra a morte, contra a violência sexual, o único recurso que você tem é ter uma arma de fogo em casa. Então essa é uma pauta óbvia para quem cresceu no interior, para quem veio do interior, para quem tem uma mínima convivência com as pessoas do interior. O brasileiro de bem tem o direito de poder proteger a sua família. Esse é um ponto que é identificado com pautas conservadoras. Eu não gosto muito de carimbos, mas esse é um dos pontos que é identificado. Eu defendo a vida, eu defendo a família. Eu sou fruto de um não aborto, Renan. A minha mãe foi recomendada um médico recomendou que ela abortasse porque ela tinha altos níveis de toxoplasmose. E uma gravidez com altos níveis de toxoplasmose pode gerar todo tipo de deformação, pode gerar a morte do feto, pode gerar surdez, cegueira. E a minha mãe e o meu pai tomaram talvez a decisão mais difícil da vida deles, que foi me ter. Então, eu sou fruto de um não aborto, eu sou fruto de uma situação em que meus pais, por amor, decidiram me ter. Eu me sinto nisso em dívida com a minha família, em dívida com a sociedade brasileira, em dívida com a vida, com Deus, com o mundo. E por conta disso, e por conta de eu ser uma pessoa cristã, cosmovisão cristã, de que entende que Deus dá o sopro da vida, Deus dá a vida, só Deus tira, eu entendo que eu sou contra o aborto, eu sou um defensor da vida, então é uma das causas que eu carrego comigo, que eu sempre vou carregar comigo, e eu tenho uma visão de mundo cristã, então eu me identifico com pautas de liberdade religiosa, de proteção do discurso, da liberdade de expressão. Eu fui punido no Ministério Público por ter exercido a minha liberdade de expressão, por ter criticado o Supremo Tribunal Federal, dizendo nada mais do que óbvio, nada mais do que evidente e respeitoso, dizendo que as decisões do Supremo mandam uma mensagem de leniência em favor da corrupção, dizendo que eu não estava imputando má fé a ninguém, mas estava simplesmente falando dos efeitos das decisões do Supremo sobre as nossas investigações e processos, porque o Supremo estava derrubando todo o trabalho que a gente estava fazendo, e eu fui punido por exercer a minha liberdade de expressão. Então eu defendo a liberdade de expressão, eu defendo valores conservadores. Agora, eu não gosto de carimbos, eu estou lá para defender a sociedade brasileira, boas causas, bons projetos, e se eu tiver que escolher num segundo turno entre quem defende valores conservadores, quem não defende, se eu tiver que escolher no segundo turno entre quem é corrupto, entre quem teve um governo que gerenciou, sistematizou a corrupção, grandes casos de corrupção, os dois maiores escândalos de corrupção da história, Mensalão e Lava Jato, é claro que eu não vou votar no PT, é claro que eu não vou devolver o PT, Lula, para a cena do crime, para que eles continuem praticando esses esquemas de corrupção sistemática que existem há séculos no nosso país. A gente precisa virar essa página triste da nossa história do desvio do dinheiro público, do saqueamento da saúde, da educação, da segurança, que tanto prejuízo causa para a sociedade brasileira. Candidato ao Senado pelo Paraná, o ex-juiz Sérgio Moro conversou com um programa de rádio no estado e comentou a recente condenação do procurador Deltan Dallagnol, assim como de outros envolvidos na Operação Lava Jato, a devolução de quase 3 milhões de reais. Para Moro, a decisão do Tribunal de Contas da União não tem fundamento ou base e, portanto, trata-se de uma perseguição política. Veja o que ele disse sobre o assunto. Deltan Dallagnol foi julgado e agora vai ter que devolver, é claro que ele pode recorrer ainda, um determinado valor significativo que teria sido usado em diárias que não seria justo usá-las.
Como ver essa realidade hoje? Está havendo uma perseguição nesse aspecto? Como o senhor entende isso? Não, essa decisão do TCU contra o Deltan Dallagnol e o Rodrigo Janot, uma decisão que não tem base, não tem fundamento. O que aconteceu? Eu não recebi nenhuma diária. Eu sou juiz lá, não tem nada a ver com isso. Mas o que a gente observou? Criaram uma força-tarefa de procuradores da República, Ministério Público. Veio gente de fora para Curitiba. Como eles vieram de fora, passaram a receber diária. E não era diária uma por dia. Parece que eram 8 por mês. Para fazer fácil as despesas extraordinárias que você tem quando você vai trabalhar no local longe da sua moradia. É isso. Sim. E aí o que foi o quê? 2,8 milhões de reais em vários anos distribuídos para uma dezena de pessoas. A Lava Jato recuperou, que eu falei agora aqui, 6 bilhões de reais. 6 bilhões. Então a conta não fecha. E do outro lado, né, ainda que fosse 1 centavo pago indevidamente, estava errado. Mas o que a gente vê nesse caso é que as diárias foram pagas com justa causa. Perfeitamente. Então, no fundo, é uma perseguição, uma pena que isso esteja acontecendo nesse país. É uma utilização política, né, um grande erro do TCU. Espero que eles caiam em si em relação a esse erro, mas tenho minhas dúvidas. O ex-ministro da Infraestrutura e atual candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou sobre as medidas econômicas do governo Bolsonaro que pretende replicar no estado, caso eleito. Tarcísio destacou que atualmente o Brasil é o único país do mundo que está crescendo, assim como reduzindo o desemprego e a inflação a cada mês do segundo semestre deste ano. Veja as propostas que ele sugeriu para fazer com que São Paulo siga o mesmo caminho. Bom, observe que o Brasil passou por crises muito severas e está saindo bem. Hoje é o único país no mundo que está crescendo, está gerando emprego e está reduzindo a inflação. São mais de 4 milhões e 700 mil empregos formais gerados de 2020 para cá. E mais de 14 milhões de pessoas têm, entre formais e informais, tiveram seu emprego de volta, sua atividade de volta. O desemprego, que já teve na casa dos 14,6%, hoje está na casa dos 9,4% e tendendo a cair dos 9%, que é o melhor resultado em mais de 10 anos. Então, observe que não só o bolo está sendo dividido, como é a questão do Auxílio Brasil, né, dos benefícios sociais, como também ele foi aumentado. Uma coisa que a gente tem que perceber, nunca se criou tanta empresa e nunca se criou tanto emprego num tão curto espaço de tempo. Isso tem muito a ver com as ações que foram tomadas, em especial com aquelas reformas que foram feitas na questão do Doing Business, na questão, por exemplo, da Lei da Liberdade Econômica. Para São Paulo, a geração de emprego é um dos pilares fundamentais do nosso plano de governo e a gente pretende mexer na questão do emprego, ou seja, gerar emprego em cima de 6 alavancas. A primeira é o aumento da oferta de energia, da energia barata, utilizando principalmente o marco do gás, os resíduos sólidos e o ciclo da cana, além da energia fotovoltaica. O segundo é o crédito para o micro e pequeno empreendedor, né, fazer com que esse crédito chegue na ponta, e para chegar na ponta a gente vai precisar de fundo de aval estatal, parceria, articulação com o Sebrae, para que esse crédito seja orientado a bons projetos, né, para que o pequeno realmente possa ter acesso a esse dinheiro, né? O exemplo é o Pronamp. O Pronamp veio com um fundo de aval estatal, que foi o FGI, e a gente pode fazer isso via Desenvolve São Paulo, em articulação com o sistema financeiro, com as cooperativas de crédito e com o Sebrae. Terceiro, a questão tributária. Eu acho que é uma das mais relevantes no estado de São Paulo hoje. O estado sofreu com aumento da carga tributária, 26% de aumento de ICMS per capita de 2019 para cá, vem perdendo competitividade, vem sendo, ele não está conseguindo enfrentar a questão da guerra fiscal, e a gente precisa rever a política de substituições tributárias, a política de devolução de crédito ICMS e as alíquotas de ICMS para que a gente possa devolver competitividade para o estado de São Paulo. A quarta alavanca é a alavanca da infraestrutura. Embora a infraestrutura do estado seja de boa qualidade, há espaço para crescer, há espaço para a gente ter mais ferrovias, há espaço para a gente melhorar rodovias, eliminar pontos de estrangulamento, fazer obras que precisam ser concluídas, como o Rodoanel, como o contorno de Caraguatatuba, como o contorno de São Sebastião, né, como duplicações importantes como Itapetininga, Ourinhos e por aí vai. Investir mais na aviação regional, né, no transporte metroferroviário para que a gente ganhe produtividade, principalmente aqui na capital São Paulo. Então há espaço para a gente crescer na infraestrutura.
Quinto é a questão da capacitação profissional, utilizando sobretudo as ETECs e FATECs para que a gente tenha uma formação profissional orientada a vocações econômicas de cada uma das regiões. E sexto, a desburocratização, ou seja, uma dose forte de governo digital. Então essas são as linhas para que a gente possa gerar emprego. Em entrevista ao programa Roda Viva na noite de ontem, o político Ciro Gomes disse que vai revogar todos os decretos do governo Bolsonaro sobre porte de armas caso eleito. Também candidato à presidência da República, Ciro disse que a única exceção será para as pessoas que moram em áreas rurais, onde a polícia tem uma atuação mais restrita. Sobre as pessoas que frequentam clubes de tiro, ele disse que só poderão transitar em direção a esses espaços com a arma totalmente desmontada. Aproveitar, candidato, só para esclarecer, não se trata de hostilizar, mas o senhor falou até um termo aí, municipalismo, né, o fisiologismo do Congresso. O Bolsonaro, ele levou isso para um outro nível, né? Ele colocou a coisa num nível em que realmente, como é que o próximo presidente, independentemente de quem for, vai conseguir não ser refém desse Congresso? Eu queria que o senhor respondesse objetivamente o seguinte, explicando como, porque o que a gente já sabe. Como? É uma coisa relativamente simples. Você é o seguinte, negociar com o deputado, dar participação a partidos políticos na governança do país, prestigiar deputado, liberar sem qualquer tipo de condicionamento ou discriminação emendas individuais e emendas de bancada. São as melhores práticas internacionais. Mas por que eles vão mudar isso? Se isso está ótimo para eles, ainda mais com financiamento público. Eu estou falando do que vai ser mantido, normal, é isso que se faz. O resto é proibido, não pode roubar. Não pode roubar, isso já estava proibido antes. O problema nosso é a prostração, porque o Lula não tem a menor moral para partir para cima da roubalheira do Bolsonaro, e eu tenho. Essa é a questão, é uma questão de autoridade e de exemplo. A Petrobras informou nesta segunda-feira que vai reduzir o preço da gasolina vendida às distribuidoras em 4,85%. Já a partir de hoje, o preço do litro passará de R$ 3,71 para R$ 3,53 por litro, uma redução de 18 centavos. Veja os detalhes na reportagem da TV Brasil. A partir de amanhã, o preço do litro da gasolina nas refinarias da Petrobras vai ter uma redução de 18 centavos, passando de R$ 3,71 para R$ 3,53. Essa redução vai ser possível devido à queda do valor do petróleo no mercado internacional. Na semana passada, a Petrobras já tinha reduzido também o preço do diesel em 4,07%, o que representou uma queda de 22 centavos. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Novamente, não se esqueça de se inscrever no canal. Seja membro. Não perca hoje à noite a segunda edição do Jornal Foco do Brasil com Cleiton Basso. Até amanhã.